filme que tem uma luta de dois adultos no parquinho com crianças em volta gritando querendo sangue. Bancando é difícil. Um filme que tem a Elektra batendo em sacos de areia dentro da sua casa, escutando Evanescence no talo. E só por isso já vale a pena a gente relembrar a história de Demolidor, que foi lançado em 2003. E olha, eu reassistindo esse filme aqui, foi muito divertido rever essa história. Vamos encher a cara? Eu tenho que trabalhar. Um detalhe legal é que esse filme aqui foi lançado há 21 anos atrás, cara. Um ano depois do lançamento do primeiro filme do Homem-Aranha de Tobey Maguire. Aí eu saio no domingo pra dançar e não fico rebolando pra pagar a conta de telefone, tá me entendendo? E quem disse que isso é problema meu? Porém, tanto a crítica quanto o público não foram muito com a cara desse filme, não. E eu nem preciso falar da bilheteria, aonde o filme teve um orçamento de 80 milhões de dólares, o mesmo orçamento de Deadpool 1, pra você ter uma noção, e o filme arrecadou apenas 180 milhões em volta do mundo. Mas uma coisa é fato, esse filme aqui faz parte de uma sequência de filmes que foram lançados lá nos anos 2000, que pavimentaram e construíram essa estrada que foi possível ser feita para trazer sequências de filmes, um universo completamente novo da Marvel. Não seria possível acontecer se não fosse a existência desses filmes lançados nos anos 2000. Tanto que Deadpool 3 Wolverine, para homenagear esses filmes dos anos 2000, trouxe aí Blade, Elektra, que apareceu justamente pela primeira vez neste filme do Demolidor. Então vamos começar logo esse vídeo onde vamos relembrar a história desse filme, contando todos os detalhes, referências e easter eggs espalhados no Demolidor do ano de 2003. O Demolidor, sinto muito. Tá tudo bem. Ok. E o primeiro detalhe sobre esse filme aqui que eu quero começar falando é que ele tem um corte do diretor. Pois é, o Zack Snyder pira nessa tendência que foi lançado já lá nos anos 2000. O diretor lançou o filme teatricalmente, que é a versão que a gente assistiu, que dá pra você encontrar no Disney Plus, nos cinemas com apenas ali 1 hora e 40 minutos de duração. Mas tem uma versão estendida do diretor, que é o corte do diretor, que tem ali 25 minutos a mais de cena. Você consegue encontrar alguma dessas cenas a mais aí pelo YouTube, mas a gente viu a versão ali que está disponível no Disney Plus. Isso porque não tem como encontrar essa versão do diretor, porque só foi lançado em DVD. Pois é, quem é que tem DVD hoje em dia, né? So it was hard because there was a lot of stuff in that in the original cut that had to get cut out that I really miss. O filme começa uma abertura mostrando a cidade de Nova York e as janelas dos prédios acabam se transformando em braille. E o braille se transforma na letra dos principais atores que estão nesse filme aqui, fazendo uma referência ali com a escrita e a leitura que os cegos utilizam hoje em dia, que é o braille, já que o seu personagem principal é um cego também. Conta pro pessoal lá em Ripers que você levou uma surra de um ceguinho. Esse filme começa com um grande ator nos últimos anos que entrou em ascensão lá desde os anos 2000 e ultimamente ele fez uma participação incrível no filme de Vingadores Ultimato. Esse ator é o Rato, onde aqui ele fez a sua primeira participação em um filme e em Ultimato se tornou o grande herói da maior franquia aí dos super-heróis no cinema, salvando os Vingadores. Então, estamos aqui 3 segundos de silêncio em homenagem ao Rato. Enquanto a câmera sobe para mostrar a igreja onde Demolidor está pendurado lá em cima, a gente consegue ver alguns flashes de uma luta. E essas lutas aqui que acabam aparecendo nos flashes é a luta do Demolidor contra a Elektra. E o último flash que acaba aparecendo ali é justamente a luta da Elektra contra o mercenário. No topo da igreja vemos o Demolidor se segurando na cruz, fazendo uma incrível referência a uma das capas dos quadrinhos mais famosos do Demolidor, que foi criado ali pela a história The Guardian Devil, uma história dos quadrinhos criada pelo Joey Quesada e também o Kevin Smith. Demolidor desce do topo da igreja utilizando seu bastão extensivo até cair no chão ali e ser socorrido pelo padre, aonde ele tira a sua máscara e o reconhece. Esse padre é chamado de Padre Everett, fazendo uma referência a um dos criadores do Demolidor nos quadrinhos, Bill Everett. Let's go.
É então que o Demolidor leva a gente de volta para a sua infância, mostrando como foi o início da sua vida. Em Hell's Kitchen, o lugar onde ele nasceu, cresceu e sofria bullying de outros garotos. Ele foge para casa e nos apresenta ao seu pai, um ex-boxeador famoso que era chamado de Jack Demônio Murdock. Matt então cuida do seu pai que está bêbado, coloca ele na cama e diz que as crianças do bairro estão dizendo que o seu pai está trabalhando ali para um bandido. Dizem que trabalha pro Fallon, que é um dos capangas dele agora. Seu pai diz que é mentira e fala pro Matt focar bastante na escola, que ele tem que ser diferente do seu pai. Ele tem que ser alguém na sua vida, um advogado e algum médico ou coisa do tipo. Ser médico, advogado. Isso aqui foi retirado completamente dos quadrinhos, essa motivação do pai do Matt Murdock querer que ele seja alguém na sua vida através dos seus estudos. Pode conseguir tudo se não tiver medo. Até que um dia Matt vê o seu pai subornando um cara atuando como bandido. Matt fica completamente chocado e começa a fugir do seu pai. Ele acaba sendo quase atropelado por um caminhão que estava carregando ali alguns produtos químicos, fazendo ele cair no chão e esses produtos caírem nos seus olhos. Nos quadrinhos, a origem do Matt Murdock é um pouco diferente. Ao invés de ele estar fugindo por ter visto seu pai trabalhando como bandido, nos quadrinhos, na verdade, o Matt Murdock tenta salvar um cego de ser atropelado por um caminhão químico. Nessa tentativa de salvar o carinha cego, ele acaba sendo atropelado no local e os produtos caem nos seus olhos. É então que o Matt acorda no hospital, mostrando que um simples fato de uma gota caindo dentro de uma seringa parece ser um barulho completamente ensurdecedor. É aí que vemos a sua visão modificada, aonde ele não consegue mais enxergar, porém ele consegue ver através do som. Isso aqui acaba se aproximando muito do seu sentido radar que ele tem nos quadrinhos, onde é um sistema de ecolocalização que permite o personagem do Matt Murdock ver basicamente em 360 graus tudo o que está em sua volta. O Matt começa a ficar assustado por causa dos barulhos, mas um tempo depois, quando seu pai chega ali no quarto, ele já está mais calmo e controlado e conseguindo entender um pouco melhor a situação que ele está vivendo. É então que o seu pai aparece, pede desculpas ao Matt e vemos então os dois voltando à ativa, dizendo que eles vão lutar, não importa quantas vezes eles caem. Seu pai volta a ser um lutador de boxe novamente e o Matt foca a sua vida nos estudos. Fizemos uma promessa secreta um ao outro, a promessa de nunca desistir, nunca ter medo. E ao mesmo tempo conhecer um pouco mais os seus poderes. E é então que ele explica para nós como que os seus poderes funcionam. Que os isótopos radioativos que caíram ali dentro dos seus olhos também acabam mudando todos os seus sentidos dentro do seu corpo. Ele perdeu a visão, mas todos os seus sentidos foram aguçados. Eu havia perdido a visão, mas eu recebi outra coisa em troca. Porém, os sentidos que foram aguçados aqui do Matt Murdock no filme não se compara com os poderes que o personagem tem de fato nos quadrinhos, que é uma gama muito mais complexa e muito mais vasta, onde o filme não aborda todos esses poderes, até porque não ia ter tempo para abordar tudo, né? O mais impressionante é que a minha audição se tornou quase um radar. É aí que ele fala que a sua audição trabalha como se fosse um radar em sua volta, fazendo referência justamente ao seu poder dos quadrinhos, o sentido radar. Então vemos que o Matt Murdock começa a treinar sozinho, se pendurando na beirada de prédios, descendo por cabos extremamente longos e fazendo piruetas absurdas. Só que nos quadrinhos teve uma mudança aqui que fizeram pro filme, onde eles descartaram completamente o personagem do Stick, que é justamente um cego que ensina o Matt Murdock a controlar os seus poderes. E aqui ignoraram esse personagem. Um aguçado sentido de tato me deu tanto força quanto equilíbrio. Ele também fala que conseguiu um equilíbrio super avançado sobre-humano. Lembrando que nos quadrinhos o Demolidor tem um equilíbrio comparado com o do Homem-Aranha. E em seguida o Matt Murdock impede do Stan Lee de fazer a sua participação especial de apenas ser parado na calçada do que uma participação especial de ser atropelado por um caminhão. Isso nos leva até a noite de luta de boxe, onde o seu pai vai enfrentar ali uma referência, pois é, que se chama John Romita, um dos grandes ilustradores ali da Marvel. É então que, antes da luta, chega o chefe do trabalho do pai do Matt Murdock, falando que todas as lutas ali foram compradas. Ele até mesmo cita o nome de alguns lutadores. Miller, Mac,
Bendis. E todos esses nomes aqui são referências a quadrinistas da Marvel. Miller, de Frank Miller. David Mack, que foi ilustrador do Demolidor também. E Brian Michael Bendis, que também já foi um escritor das histórias do Demolidor nos quadrinhos. Um detalhe que eu quero que você repare aqui é a roupa de lutador que o pai do Matt Murdock está utilizando. Vermelho e preto, aonde vai levar o personagem do Matt Murdock a criar um traje baseado nessas cores também. E agora é a sua vez de beijar a loura. Seu pai então começa a entregar a luta do jeito que o seu chefe pediu pra fazer. Só que ele decide vencer a luta porque escuta o Matt falando: não desista, foi o nosso acordo. O pai dele ganha a luta, o seu chefe fica bravo, obviamente, e então vemos, no beco, após a luta, o seu pai sendo morto pelo rei do crime. Detalhe que nos quadrinhos, a morte do pai do Matt Murdock não tem nenhuma ligação com o rei do crime. Mas eu gostei aqui nessa cena do detalhe do rei do crime, onde sempre que ele vai matar uma pessoa, deixa uma rosa em cima dela. Aqui então o Matt diz que vai cumprir a sua promessa que fez ao seu pai. Eu ia cumprir minha promessa. Ele então diz que vai buscar justiça para os fracos e oprimidos, seja de um jeito ou de outro. Eu ajudaria os necessitados, buscaria justiça de uma forma ou de outra. Então voltamos ao presente, onde vemos o Matt Murdock dormindo em um tanque de isolamento sensorial. Isso para ele conseguir dormir em paz, já que aqui é retratado de quando ele está ali dentro, ele não escuta nada do mundo, nada em sua volta. Mas assim que abre, ele começa a escutar todos os sons de tudo da cidade que está em sua volta. Porém, nos quadrinhos, ele não precisa fazer nada disso. Nos quadrinhos, ele aprende a controlar todos os seus sentidos, deixando eles também, se ele quiser, num sentido ali de uma pessoa normal. Até mesmo inibir completamente algum dos seus sentidos para conseguir ficar tranquilo ou para o que é necessário. Ou seja, esse filme aqui adaptou algo que não precisava. O filme mostra que o Matt Murdock coloca um som alto na sua casa para justamente conseguir focar no som da música e não no som da cidade. As suas roupas são guardadas com detalhes em braille para ele saber qual é qual. E ele também separa as notas ali dobradas cada uma de uma forma. Mas vale lembrar que nos quadrinhos, o Matt Murdock não precisa utilizar o braille para ler. Apenas o relevo da tinta no papel é como se ele pudesse ler igual uma pessoa normal. Até mesmo mais rápido que uma pessoa normal. Então ele não precisaria fazer isso aqui. É então que vemos o Jon Favreau como o Rap. Não. É então que vemos o Jon Favreau como o Fog. Fez esse personagem antes mesmo de começar o universo da Marvel. E foi legal ver ele fazendo a sua participação no filme de Deadpool 3 Wolverine, já que é uma homenagem ao universo da Fox dos anos 2000. Ter o Rap lá em Deadpool 3 também foi como se fosse uma homenagem a esse filme do Demolidor. Eu sou o homem. O homem sou eu. Eu sou o homem nessa circunstância. Os dois estão no tribunal julgando um cara indiciado como um estuprador, chamado José Quesada. Pois é, que referência meio triste para o quadrinista da Marvel que fizeram aqui nesse filme, né? E a senhora Sutton gostou muito da coisa toda. Nessa cena aqui, o Matt Murdock consegue sentir que o cara está mentindo e cometendo perjúrio na frente do tribunal apenas pelos batimentos acelerados do personagem. Está ciente de que perjúrio é crime, Sr. Quesada? Mostrando mais um dos poderes que o personagem tem nos quadrinhos. É aí então que, como ele não conseguiu prender o cara da forma legal, ele vai conseguir a sua justiça da forma pondo a mão na massa. Vamos encher a cara? Essa noite não, eu tenho que trabalhar. E então vemos simplesmente uma das cenas mais anos 2000 possível, cara. Quase que como se fosse uma referência ao Batman Forever, aonde eles botam aqueles takes horrorosos de botando os trajes. Sim, cara, é muito anos 2000 e eu te pergunto, pra quem que ele tá fazendo todo esse showzinho aí, cara? Sendo que ele tá sozinho no seu apartamento. Entendeu? Tipo, não faz sentido. Só que reassistindo essa cena, que na época devia ser completamente brega e desnecessária, pra mim agora, revendo o filme, eu achei muito engraçado. Demolidor vai até o bar onde o Joey Quesada está. E aí você fica se perguntando, quando eu estava assistindo eu falei, ele vai esperar o cara sair do bar. Mas não, ele entra dentro do bar e vai bater em todo mundo que tá lá dentro. Só que o cara ali que está do lado do Joey Quesada avisa ele, ó lá, ó, que é aquilo ali, hein? E será que ele veio bater em você e causar confusão? Ô chefe, o que é? Que parada é aquela?
Esse cara que acaba dizendo essa frase aí, ele é o primo do The Rock, Tanoia Reed. Pois é, lembra um pouco de Rock e é um fato que eu acho que com certeza você não sabia. E é então que vamos pra uma cena de luta completamente confusa. Eu confesso que eu assistindo essa cena, eu não consegui entender literalmente nada. Nem o motivo do personagem estar ali dentro do bar e bater em todo mundo, sendo que era só esperar o cara sair depois. Além do fato de as cenas serem completamente confusas, você não entender nada do que tá acontecendo, porque fica uma luz piscando, é completamente escuro, tudo pra ocultar ali o CGI e os trocas de cenas e tudo mais. Eu só consegui entender que em um certo ponto tá todo mundo estatelado no chão e as mesas de sinuca por algum motivo estão pegando fogo. O cara foge ali do bar, vai até o metrô e o Demolidor segue o cara. Só que ali o Demolidor começa a sofrer por causa do barulho dos trens. Sendo que isso aqui é mais um detalhe, né? Nos quadrinhos o Demolidor consegue controlar todos os seus sentidos. Isso aqui não seria um problema pro personagem se ele fosse corretamente adaptado. Enfim, a luta continua ali e o Demolidor quebra a coluna do cara e deixa ele ali jogado no trilho do trem, esperando o metrô passar para quebrar o seu corpo no meio. Fui absolvido. Por mim, não. O corpo do cara aparece cortado no meio quando a polícia está ali averiguando o local. É nesse momento que aparece também o jornalista Ben Urich, falando que com certeza o Demolidor estava envolvido quando ele simplesmente joga um isqueiro no chão e simplesmente tem a marca do Demolidor. Pois é, eu fico imaginando o Demolidor lá depois de ver o cara morrer, simplesmente botando o símbolozinho no chão pra dizer que foi ele. Na moral, meio nada a ver. Demolidor volta para sua casa, aonde vemos ali que ele ainda guarda as luvas de boxe do seu pai. Ele liga a mensagem no telefone e vemos ali uma mensagem de término de namoro. Matt, é a Heather. Você tá aí? Cara, essa aqui é uma personagem nos quadrinhos aonde já foi uma namorada do Demolidor nos quadrinhos do Frank Miller também. Agora, um detalhe que eu fiquei bastante curioso mesmo é como o Matt Murdock conseguiu todos esses equipamentos e tecnologias dentro do seu apartamento, paredes que simplesmente viram portas do nada e simplesmente tem diversos equipamentos super caros que você fica se perguntando como que ele conseguiu dinheiro para comprar tudo isso, sendo um advogado falido que mal tem dinheiro para pagar as contas. Ele pagou em linguado. Linguado é peixe, Matt. Já viu isso? Porque eu nunca vi isso. E é nesse momento que mostra o Matt Murdock então dormindo mais uma vez no seu tanque de privação sensorial. Matt vai falar com o padre no confessionário e ele diz que ele é o Demolidor porque ele pode e porque ele também não tem medo. O padre então diz que um homem sem medo é um homem sem esperança. É um homem sem medo, é um homem sem esperança. Então o que corta pra cena onde o Matt Murdock vai tomar um café com seu amigo Fogg ali no restaurante e eles estão conversando sobre o fato de simplesmente terem crocodilos dentro do esgoto. Com certeza isso aqui foi uma referência ao lagarto do Homem-Aranha. Tem crocodilo no esgoto sim, não me tira do sério com esse papo não. A Elektra entra então no café, e essa aqui é o primeiro vislumbre da Elektra no filme do Demolidor. Uma curiosidade desse filme é que trabalha o romance entre o Demolidor e a Elektra, tanto que Ben Affleck e Jennifer Garner se conheceram e se apaixonaram durante as gravações desse filme, até mesmo se casaram e tiveram um filho. E você sabia que se seu pai tem calvície, você tem 2,5 vezes mais chance de seguir o mesmo caminho? Mas não com a Manual, porque com ela é possível quebrar esse ciclo. Isso porque a Manual oferece um tratamento prescrito e comprovado cientificamente por uma equipe médica, sem precisar sair de casa, ir para farmácia, clínica ou consultório, e sem falar que a entrega é super discreta. E é simples, é só entrar no site, preencher um formulário e um médico especialista irá indicar o tratamento mais adequado para o seu caso, que funciona tanto para casos mais iniciais como até mesmo para casos mais avançados. E é por isso que a Manual é referência no tratamento contra a calvície. Eles têm um acompanhamento clínico ilimitado para tirar as suas dúvidas médicas sem custos adicionais. E tendo um tratamento contínuo, os resultados costumam ser mais visíveis a partir do 4º mês de uso correto conforme a prescrição. Então faz assim como eu, que mesmo tendo feito transplante capilar, ainda uso constantemente produtos para me prevenir da calvície. Use meu cupom NerdlandHair para ter 40% de desconto no seu primeiro pedido, além de frete grátis. E aproveita que é por tempo limitado. Então voltando aqui pra cena, a Elektra entra no café e o Matt Murdock vai lá dar em cima dela, dando uma de coitado e ao mesmo tempo chavecar a mulher que simplesmente ignora o Demolidor. Eu não sei o seu nome.
Porque eu não disse. E ela acaba saindo da lojinha. Enfim, o Demolidor vai atrás dela e acaba meio que parando ela ali pra conversar no meio do parquinho. Só que, tipo, a mulher não tá pra conversa e o cara puxa ela à força pra continuar conversando com ele. Detalhe que não é assim que se trata uma dama, não é mesmo? E ela simplesmente vai virar um tapão na cara dele e ele defende o golpe. E então começa uma das cenas mais memoráveis desse filme aqui, simplesmente a famosa cena de luta no parquinho. A luta começa simplesmente porque os dois começam a brigar sem motivo algum. Fora isso, tem as crianças no parquinho que estão lá brincando de boa e do nada começam a virar e querer sangue dos dois e torcer pra ver porrada, sério. Sem falar que toda a coreografia de luta, cara, é extremamente péssima, é triste a coreografia de luta, não só deles aqui no parquinho, mas durante o filme inteiro. Nenhuma cena de luta aqui você fala, uau, que incrível essa cena. Tanto que a luta no parquinho se destaca por ser horrível ao mesmo tempo e engraçada ao mesmo tempo. Outro cara que quer saber o seu nome tem que enfrentar isso. É então que após essa luta maravilhosa, temos o primeiro vislumbre do Wilson Fisk aparecendo aqui. Um detalhe é que nessa cena aqui do Wilson Fisk, onde ele aparece pela primeira vez, na versão estendida do diretor, aparece ele simplesmente matando um dos seus guardas ali com as suas próprias mãos, deixando o cara muito mais fodão e mostrando o quão ele é forte. Ali ele tem uma reunião com o pai da Elektra, que não tá mais querendo trabalhar com ele e tá querendo sair dos negócios. Eu estou fora. Enquanto isso, está rolando a conversa da Elektra com o Matt Murdock no meio da calçada, onde ela diz que foi treinada por um sensei desde criança. E essa aqui pode ser a referência ao Stick, que é justamente o cara que ensinou o Demolidor a controlar os seus sentidos, que também ensinou ele a lutar e também a Elektra. Então que o Wilson Fisk pede para contratarem um mercenário, justamente para matar o pai da Elektra. E é nesse momento que mostra o mercenário dentro de um bar acertando todos os dardos um em cima do outro enquanto toma uma cerveja. Um detalhe legal é que a gente consegue ver nessa cena aqui armando Colin Farrell. Ele mata o tiozinho ali com clips no seu pescoço e então mostra o seu símbolo. Sim, o símbolo do personagem cravado na testa do cara. Pois é, nos quadrinhos ele utiliza um traje. Aqui eles decidiram cravar na testa. Mano, que decisão foi essa? Ficou ridículo. Matt então conta para o Fog que ele conseguiu conversar com a Elektra e descobriu o seu nome. E diz para o Fog que o pai dela se chama Nicholas Natchios. Ela é filha de Nicholas Natchios. Pois é, nos quadrinhos ele não se chama Nicholas Natchios, mas sim de Hugo Natchios. Nos quadrinhos, o pai dela é um embaixador grego. E aqui no filme, ele é simplesmente um cara que tinha contatos com o rei do crime completamente bilionário. Bilionário? É, exato. É nesse momento, então, que o Demolidor decide ir atrás de um cara que trabalha para o rei do crime e ele pega o cara justamente espancando uma pessoa num beco. O cara foge do Demolidor até que vai até a sua casa, o Demolidor persegue ele até lá. Acaba espancando o cara, não dá pra saber se o cara ficou desmaiado ou morreu, só que ele percebe que o filho do cara estava vendo tudo aquilo. E ele diz, eu não sou o vilão, pois é, pra essa criança você é. Não me bate! Eu não sou bandido, garoto. É então que vamos para o escritório do Matt Murdock e do Fog, e ali vemos por apenas um único segundo, pois é, a Karen Page, que só aparece ali para dizer que ele recebeu um convite para um baile de gala do Wilson Fisk. Para quem não sabe, a Karen Page também foi uma das namoradas do Demolidor nos quadrinhos. Nesse momento, então, que o Matt Murdock encontra a Elektra no meio da rua e resolve levar ela até o seu local favorito de Nova York. Ali, a Elektra mostra para o Matt Murdock o seu colar que ela recebeu e guarda até hoje da sua mãe, antes mesmo dela morrer pelo próprio rei do crime. Ela deu pra mim um pouco antes de morrer. Ela decide ir embora, mas Matt Murdock pede pra ela ficar, para que ele consiga ver ela através das gotas da chuva. Cara, não faz sentido com os poderes do Matt Murdock, porque ele conseguiria enxergar ela de qualquer forma mesmo. Mas isso aqui ficou uma cena muito bonita, talvez a mais bonita do filme. Você é muito lindo. Matt Murdock escuta alguém precisando de ajuda, sendo assaltado ou coisa do tipo. Ele fala que vai embora, Elektra fala, por favor, fique comigo. Eu tenho que ir. Fica comigo. Ele fica com ela, eles vão até a sua casa e simplesmente fazem um love, love, sexy love. No dia seguinte, Matt Murdock e o Fog vão até o baile do Wilson Fisk e encontram o cara e vão até lá conversar com ele. Fog diz que gostaria de trabalhar para o Wilson Fisk, mas o Matt Murdock diz que nunca iria representar o Wilson Fisk porque ele só representa pessoas inocentes. É nesse momento que o Wilson Fisk diz que, segundo ele,
ninguém é inocente. Só defendemos clientes que são inocentes. Ninguém é inocente. Matt Murdock encontra a Elektra ali no meio do baile, eles dois acabam dançando juntos. E ela percebe que o seu pai está saindo ali do baile meio que desesperado. Então ela vai atrás dele. Nesse momento, vemos o mercenário matando um motoqueiro para roubar a sua moto. Pois é, a pessoa que acaba morrendo pro mercenário é justamente o Frank Miller. Elektra sai com o seu pai dentro do carro e o Matt Murdock persegue ela e o carro, vestido de demolidor. O mercenário faz os dois sofrerem um acidente de carro. É nesse momento que ele vai matar o pai da Elektra, só que o demolidor impede ele de ferir o golpe. Eles começam a lutar e no meio dessa luta o mercenário rouba o bastão do demolidor. Ele pega o bastão e atira e então acerta o pai da Elektra, fazendo o cara morrer. Um detalhe é que ele morre exatamente da mesma forma que a Karen Page morre nos quadrinhos também, com um bastão perfurando o peito da personagem. A Elektra acorda e vê o demolidor. Ela acredita que foi ele quem matou o seu pai, começa a atirar no cara e o Matt Murdock foge pra longe. Elektra faz o funeral do seu pai e ali naquele local Matt Murdock aparece pedindo pra ela ficar junto com ele. Fica comigo. E dizendo que ela não precisa ter vingança, que a vingança nunca leva a lugar nenhum. E ela diz que ela vai buscar vingança mesmo assim. Eu quero vingança. Um detalhe nessa cena é que começa a chover, o Matt Murdock tira os óculos para conseguir enxergar ela melhor, o que também não faz sentido, já que ele enxerga através do som e não pelos olhos. Só que pro Matt Murdock não conseguir ver ela abre o guarda-chuva. Cara, isso aí foi cruel. O repórter Urich vai até o cientista forense para ver o que ele acabou encontrando do demolidor ali. Pois é, temos ali simplesmente o Kevin Smith, que é diretor, cineasta, roteirista e também criou algumas histórias do Demolidor nos quadrinhos. E o Kevin Smith, além de ser uma referência do Kevin Smith, ele também é uma referência ao Jack Kirby. E o seu nome ali é Kirby, fazendo uma referência ao histórico quadrinista da Marvel, Jack Kirby. É melhor que seja bom, Kirby. Ele mostra o bastão do Demolidor para o Urich, que saca na hora que pertence ao Matt Murdock. Isso porque, no baile, ele viu justamente esse bastão, essa grafia, aquele desenho ali no bastão do Demolidor, enquanto ele viu o Matt Murdock no baile. Bem, Urich vai atrás do Matt Murdock e avisa ele que o Rei do Crime também vai atrás da Elektra. Ele mata a família inteira. E é então que temos a segunda cena mais memorável desse filme, onde vemos a Elektra treinando na sua mansão gigantesca ao som de Evanescence, perfurando diversos sacos de areia. Pois é, da onde que esses sacos estão caindo e como que eles estão caindo perfeitamente da maneira que ela vai andando. Com certeza deve ter vários tiozinhos lá em cima jogando os sacos de areia pra ela. Elektra encontra o Demolidor e começa uma luta frenética entre os dois. E ela acaba vencendo essa luta, onde ela finca uma das suas adagas sai no meio do peito do Demolidor. É aí que ela vai retirar a sua máscara e simplesmente vê que na verdade era o Matt Murdock. E ele conta pra ela que ele só estava querendo proteger ela e que na verdade o verdadeiro vilão era o mercenário. Só tava tentando te proteger. Só que aí já é tarde demais e o mercenário está ali no local e ela começa uma luta contra o cara, que simplesmente, pois é, mata a Elektra, da forma exatamente parecida, igual ela acabou morrendo nos quadrinhos também. A polícia chega, o mercenário foge, o Matt Murdock também foge e o corpo da Elektra fica lá estatelado no chão até a polícia chegar. Matt Murdock e o mercenário levam essa luta até a igreja, remetendo ali o início da cena do começo do filme. No meio dessa luta, o mercenário conta para o Demolidor que Wilson Fisk, na verdade, é o Rei do Crime. Fisk é o Rei do Crime. E foi ele quem mandou o mercenário matar a Elektra e o pai dela. Durante a luta, o Demolidor está ali segurando o mercenário com as suas mãos e ele escuta que o policial vai dar um tiro neles e ele faz o tiro perfurar as duas mãos do mercenário, fazendo assim com que ele tenha força suficiente para arremessar o cara para fora da igreja, deixando ele estatelado na frente do carro da polícia. É nesse momento então que o Demolidor decide ir atrás do Rei do Crime. Rei do Crime dispensa todos os seus guardas falando que ele vai enfrentar o Demolidor sozinho. Só que essa luta ali chega, né? Chega no momento mais esperado do filme. Caraca, o Demolidor vai enfrentar o Rei do Crime. Vai ser uma luta incrível, insana, épica. Pois é,
Dura 30 segundos. Um soco e um chute e simplesmente a luta acabou. Na versão do diretor, tem 3 minutos a mais de luta, mas não é nada aquelas coisas não. Demolidor faz os sprinklers ativarem, caindo água pra todo canto para que ele consiga ver melhor a situação em sua volta, quebra as 2 pernas do rei do crime. Só que pernas quais essa que depois aparecem na cena seguinte e não estão quebradas. Tá só o ator ajoelhado ali no chão mesmo. Na hora que ele vai matar o rei do crime, ele não mata, porque ele fala que ele não é o bandido, e sim o mocinho. Eu não sou bandido. Então ele vai embora do local, onde o rei do crime diz que vai contar pra todo mundo que o Demolidor é o Matt Murdock. Matt Murdock fala, pode contar, a galera vai te zoar porque você perdeu por um cego. É isso. É isso. Conta pro pessoal lá em Ripers que você levou uma surra de um ceguinho. O Ben Urich, que descobriu toda a identidade do Demolidor, que era o Matt Murdock, e escreveu um baita textão para ser publicado no jornal, simplesmente decide deletar a história, por nenhum motivo. No final do filme, Demolidor vai até o seu local favorito e Elektra deixou lá o colar da sua mãe que ela guardava com ela durante todos esses anos para dizer pro Demolidor que ela ainda está viva. E é dessa forma que o filme acaba, pois tem uma cena pós-créditos, mesmo antes da Marvel começar os seus filmes. A cena pós-créditos mostra que, na verdade, o mercenário ainda está vivo. Esse aqui foi o resumo, a história e todos os detalhes, referências e easter eggs no filme de Demolidor de 2003. Já se inscreve aqui no canal, porque semana que vem vamos falar do filme da Elektra, já que ela apareceu no filme de Deadpool 3 Wolverine. Nada mais justo do que fazer um vídeo sobre o filme da personagem. Já se inscreve aqui para não perder o vídeo na próxima semana. Até o próximo vídeo e